O programa a seguir tem classificação indicativa livre. "103 anos de muita história. A Universidade Federal do Paraná é a mais antiga do Brasil e toda a sua trajetória está ligada à história do estado do Paraná. Hoje, a UFPR possui ao todo 119 cursos e quase 40 mil alunos da graduação e da pós-graduação, espalhados pelos 5 campi de Curitiba, além de Jandaia do Sul, Palotina, Litoral e no Centro de Estudos do Mar. Mas como toda boa história, ela precisa de personagens, pessoas que contribuíram e contribuem direta ou indiretamente para a construção da universidade. E também aquelas que tiveram a vida transformada por ela. O vídeo Um Olhar sobre a UFPR traz algum destes personagens. De ouvir música, ver TV, dançar, desenhar, tem muita coisa. Meu sonho é ser uma grande designer de moda, viajar pra fora, ter um cachorro. Não sei se eu tinha esquecido. Em 2013, os médicos disseram que ia colocar ela na busca, né? E se tivesse um doador, ia fazer, né? Aí ela achou 3 doadores. E aí, o ano de 2014, a gente foi preparando para fazer esse transplante, né? O local onde a gente morava não tinha condição, né? Mal tinha um pediatra, né? Então a gente tinha que mudar mesmo, né? O tratamento mesmo era aqui. A gente teve muita sorte de ter encontrado o HC, né? Que desde o primeiro momento apoiou a gente em tudo, né? E sempre assim, muito bem atendido. Né? Essa anemia de Fanconi, eu acho que é só aqui no HC, em Curitiba, que faz o transplante. O HC proporcionou a chance da Isadora viver de novo, né? A gente quase não tem a oportunidade de falar assim do trabalho e do lugar que a gente trabalha, desse hospital que é maravilhoso, que salva tantas vidas, né? Esse é um orgulho para mim. Eu tenho orgulho de falar que eu trabalho no Hospital de Clínicas. Sou funcionária FUNPAR há 23 anos. Aprendi muito e fiz muita coisa, sempre proporcionando bem-estar dos pacientes, conforto. E foi uma jornada muito bonita. Eu sempre trabalhei com as pessoas, né? Fiscalizando, dando treinamento, no serviço de higiene, portarias. O HC tem pessoas que falam para mim que é a segunda casa. O HC é a minha primeira casa, porque na minha casa eu deixo para depois. O HC não, o HC é em primeiro lugar. Então aqui é a minha primeira casa. Para aqui é em primeiro lugar, sempre foi na minha vida. Foi ótimo, não tenho o que reclamar. Graças a Deus consegui aposentar e ainda com saúde para poder aproveitar minha aposentadoria. Então eu só tenho que agradecer de ficar tantos anos assim numa empresa e num hospital que me proporcionou assim retorno de dignidade, de trabalho, de um bom trabalho. Eu sempre confiei no nosso reitor, no professor Zac. Eu sempre confiei nele, gosto muito dele. E eu sei que ele não ia faltar com a palavra dele, nunca, e sempre era o que eu passava para as pessoas. Graças a Deus estamos aqui até hoje, né? E vamos continuar. Nunca fiquei deprimida por isso e nem me abalei. E estou aqui firme até hoje.
Hospital de Clínicas não recebia novos médicos há mais de 10 anos, né? E agora abriu o concurso da EBSER nesse ano e felizmente eu fui aprovado. Fiz minha formação toda no Hospital de Clínicas, na Federal, desde a formação acadêmica, residência, e agora voltar à instituição que nos acolheu por tanto tempo aí é um orgulho para a gente. E agora ceder um pouquinho do nosso trabalho para essa instituição tão bela que é a Universidade Federal do Paraná e o Hospital de Clínicas é muito gratificante. A entrada da EBSER foi fundamental para permitir essa absorção dos novos profissionais. Agora mostrar trabalho, mostrar que a EBSER dá certo e que funciona e que a gente está aí para trabalhar. Se a pessoa tem vocação para a medicina, ele precisa gostar das pessoas, precisa ter amor pelas pessoas, gostar das pessoas, gostar de ajudar as pessoas, de fazer elas sentirem bem, né? Tem que ter amor pelas pessoas, gostar, porque se você não gostar de gente, não vai ser médico. É com esse amor pela medicina que o curitibano Silvio Miranda construiu a carreira. A preocupação com o social veio na juventude, na época em que estudava aqui na Universidade Federal do Paraná. Queria ir para Roraima, trabalhar com os índios. Acabou mais perto, no bairro do Boqueirão. Era o início de uma missão que faria dele praticamente uma celebridade por lá. E era um trabalho comunitário, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Era um trabalho de organização. Aqui era uma associação de moradores, uma favela, não tinha água, não tinha rua, era bem pobre mesmo. E daí a gente começou com a associação de moradores, com a comunidade, a lutar. Conseguimos água, conseguiu a indenização para as pessoas que moravam na favela, morar para o lado de cada linha do trem, conseguiu a escola, conseguiu um monte de melhorias. No tempo de estudante, duas questões incomodavam Silvio e ajudaram a trilhar o caminho do trabalho social. Então eu sempre me questionei por que existe rico e pobre. E o marxismo me deu resposta em parte. Hoje a gente sabe dizer que é em parte, né? Porque o marxismo tem coisas certas e coisas erradas, no meu ponto de vista. Então, a outra foi por que existe doença, por que existe sofrimento. Então, acho que aí a medicina que entrou um pouco. E não só saber por quê, ser solidário. Sabe? Parece que se alguém está sofrendo, eu tenho que estar junto, porque não dá para você ver um sofrimento e ficar parado. Morando há mais de 30 anos no bairro, volta e meia alguém encontra Silvio indo para o trabalho de bicicleta ou a pé, caminhando pelas ruas do Boqueirão. No posto de saúde, ele é a referência para os pacientes. Admirado pela equipe, é um grande parceiro de trabalho. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Ele não discrimina ninguém, ele não escolhe rico e pobre, para ele é tudo igual. Tem até pessoas que é paciente aqui que fala que antigamente iam no portão da casa dele, quando os filhos ficavam doentes, pegava todos os filhos e ia no portão da casa dele. Mas é nas casas, levando atenção e cuidados pelo programa Saúde da Família, que conseguimos perceber como o Dr. Silvio é querido pelos pacientes. Dona Maria é conhecida há anos. Toda a família já recebeu a ajuda e o carinho do médico. Ele cuidou do meu pai primeiro, né, que ficou doente. Depois da minha mãe, ele vinha ver em casa tudo. Sempre vem, dá atenção muito boa pra gente. Na vizinha de Dona Maria, que também se chama Maria, a mesma cumplicidade. A paciente se emociona e agradece. Então o que ele faz é por ele mesmo, amor naquilo que ele faz. Eu acho que ele, para mim, eu morro e vou levar comigo. Doutor Silvio Miranda. Obrigada, Dona Maria. Obrigado. Um abraço lindo. Muito mais que um médico, Silvio é amigo, companheiro. As declarações dadas pelos pacientes e colegas são mais que o combustível para seguir o caminho. São também exemplos que servem de inspiração para todos nós. O melhor de ser médico de família há muito tempo no mesmo lugar é isso. Você andar na rua, conhecer todo mundo, você sente que todo mundo gosta de você e que você gosta de todo mundo. Então é uma sensação muito boa, uma sensação de felicidade, de alegria, de estar podendo ajudar as pessoas e ter amizade delas, gostar delas e elas gostarem da gente.
Eu sou cotista racial no curso de Engenharia Mecânica, né? Estou aí no 6º período, no 3º ano de Engenharia Mecânica noturno, aqui na Universidade Federal do Paraná. A universidade em si, ela abre muitas portas e quando você entra aqui dentro, você é bombardeado com um mundo de informações. As cotas, elas têm sido um mecanismo bem importante, né, de acesso ao ensino superior, que tem que sim, né, ser amplamente usado. A importância que as cotas têm para esse processo de tentativa de equalizar o ingresso da população dentro de um espaço de ensino superior é fundamental que isso exista. Quando você coloca esses cotistas com esses não cotistas aqui dentro para interagirem, conviverem, socializarem dentro desse espaço, o choque das realidades vai fazer com que todas as pessoas, né, não só os cotistas, mas principalmente os não cotistas, tenham acesso a um mundo que é muito maior que a bolha que muitas vezes a gente está acostumado a ter e viver, né, dentro dela. No vestibular de 2015 para 2016 é a primeira vez que a gente de fato fica esperançoso na tentativa do cumprimento de 100% da lei. Estou aí em 2 pesquisas, né, uma em relações raciais, outra em iniciação científica na área de fabricação e engenharia mecânica, né, em aspersão térmica. Então eu ainda quero conhecer bastante aí o que a engenharia mecânica tem para oferecer e quem sabe talvez uma pós-graduação e tudo mais. Vamos ter aí mais um doutor negro aí para somar o quadro de doutores da Universidade Federal do Paraná. A gente está aqui no fundo, que é o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Eu estudei todo meu ensino médio no colégio que tem ali, o Colégio Estadual do Paraná. E quando eu era 17 anos, mais ou menos, eu passava sempre por aqui porque era o caminho para pegar o ônibus para minha casa. E eu sempre olhava esse prédio, ele é basicamente o símbolo da Federal, mas eu nunca me imaginei entrando ali. Bom, eu entrei na universidade no ano de 2005, que foi o primeiro ano do sistema de políticas afirmativas de entrada para estudantes, tanto de escola pública quanto estudantes negros. Assim, eu costumo dizer que a minha vida antes da Federal é uma coisa, a gente chama de Federal, né? Antes da Federal é uma coisa, depois da Federal é uma outra coisa. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha condições de direito nem de pegar o ônibus para chegar até aqui, tá? E a minha mãe, ela era empregada doméstica na época, ela se esforçava o máximo que ela conseguia justamente para pagar a passagem, porque ela sabia que era uma grande oportunidade para a nossa família. Eu sou bem diferente do que eu era naquela época, eu estava vendo umas fotos antigas, nossa, hoje eu ainda sou bem magro, né? Mas na época eu ainda era extremamente mais magro, né? Eu era quase 20 quilos a menos do que eu era hoje, porque eu tinha que andar muito para ir até a universidade. Eu fazia psicologia aqui no prédio de trás, e é um curso integral, né? Então a gente tinha que ficar quase o dia inteiro aqui. E muitas vezes a gente tinha que ter condições suficientes para poder ser alimentação, transporte, pagar, por exemplo, pelos livros, ou xerox no caso, também pode ser. Por exemplo, eu emprestava muitos livros da biblioteca, ou às vezes eu até ia lá e ficava quase o dia inteiro, quando não era possível emprestar, que alguns não são, que você não pode levar para casa, alguns, mas você pode ir lá e consultar. Então eu consultava, escrevia o máximo que eu podia, fazia o resumo, levava para casa. E quando eu não podia tirar um xerox, eu emprestava dos meus amigos o xerox, daí eu lia deles, depois eu ouvia para eles. A questão da alimentação é uma questão interessante, porque aqui a gente tem o RU. E desde aquela época é o 1,30, né? É uma conquista muito grande dos universitários você manter por 1,30 até hoje, porque ajuda muito. Desde o primeiro momento que a gente entrou na universidade, tanto eu estou falando por mim e também um pouco pelos meus colegas, a gente conseguiu lidar com algumas dificuldades que existiram, claro, mas nós também conseguimos acompanhar muito bem os estudos. Tanto é que hoje, não apenas eu, mas muitos já se formaram, já estão atuando no mercado de trabalho e alguns até estão com a carreira de pesquisador também, assim como eu. Quando a gente entra na universidade como cotista, etc., a gente acaba tendo um desempenho tão bom quanto aqueles estudantes que não entraram pelas cotas, né? Eu passava aqui na frente, quando eu era criança, com a minha mãe, pra gente ir ao hospital de clínicas, né? E eu ficava olhando aquela coisa assim, o prédio histórico ali principalmente, né? Ficava olhando, eu achava muito grandioso, muito lindo, mas nunca pensei que um dia poderia estar estudando aqui, né?
Eu entrei em 2009, né? Foi uma política pública que deu muito certo, né? No sentido de possibilitar esse acesso aos estudantes na universidade, aos estudantes negros, aos estudantes de escola pública, né? De estudantes pobres daí também. Eu achei que foi fundamental, assim. Fiz a graduação aqui nessa universidade, agora estou na pós-graduação, né? Fazendo mestrado também na área, né? Na área da educação, né? Estou na escola, estou atuando, sou professora na rede municipal, né? De ensino, então assim, está sendo importante. Na época que eu estava aqui na graduação, tinha um aluno indígena. Então, assim, vendo estudos, né, de como é que se construiu a universidade, a gente já olha tem a possibilidade de olhar para a universidade com um pouco mais de diversidade, né? Então, tem muita coisa ainda para melhorar, eu diria, né? Mas eu diria que existe essa possibilidade, que eu lembro que quando eu passei no vestibular aqui, eu fiquei tão feliz que todos os colegas, né, todas as pessoas que moravam onde eu morava, os jovens, né, os meus colegas, me falavam, olha, vai, eu consegui, então você consegue também, vai lá. Aí as pessoas perguntavam assim para mim, puxa, mas lá eu posso ir, não tem que pagar, né? Então, assim, eu acho que a principal questão é que você pode, você consegue. Meu nome é Tenília Mendes, eu sou profissional indígena de saúde. Entrei para a Universidade Federal do Paraná através do processo seletivo especial para os povos indígenas no ano de 2006. Me formei cirurgiã dentista no ano de 2010. O meu trabalho é atender a parte de saúde bucal em 5 aldeias indígenas. A minha trajetória na Universidade Federal foi, de início, eu me assustei muito. Aquela quantidade de cidade e prédios que eu nunca imaginei que existia de tão alto. Foi um baque, foi um susto. Dentro da universidade eu tive bastante apoio dos meus colegas indígenas e do pessoal da comissão de acompanhamento. Foi uma vitória, não só minha, como também da minha população, que estava todo mundo torcendo para que eu conseguisse me formar, né? Eu acho assim que a gente só vai conseguir mudar e evoluir através da educação. E isso eu vejo claramente o que está acontecendo com nós, que eu digo comunidades indígenas. Porque a gente conseguiu ter acesso à educação, se formar, voltar para a comunidade, dar o nosso melhor e ainda, né, melhorar a condição de vida nossa e dos nossos familiares também. A gente não tinha esse tipo de aparato do governo aqui, né? E isso para muita gente é a oportunidade da vida, de poder modificar, de poder ter essa graduação, ter essa profissão futuramente. E para mim, como os demais, é a oportunidade de ouro, assim, posso dizer. Olha, a gente sempre quando vai entrar em alguma faculdade, universidade, a gente pensa no peso da instituição para depois você, na sua carreira, como é que vai ser no futuro. Então, quando você fala em UFPR, você tem uma visibilidade maior, você sabe que o UFPR é uma universidade que tem renome. Então, com certeza, você vai decidir entre uma UFPR e uma outra, né? Aí a UFPR tem um peso muito grande. Você aprende a lidar com as pessoas, aprende a produzir coisas pensando nas pessoas, pensando na comunidade. E como eu vou ser um licenciado, isso é importante na minha carreira. Basicamente, eu entrei em Palotina em 2001. E em 2001 nós tínhamos uma realidade totalmente diferente, não só por ter apenas um curso, mas ter uma estrutura ainda muito simples em relação à necessidade que o ambiente precisava. E quando eu retornei para cá em 2011, eu verifiquei que o campus a gente já começava a ter uma dificuldade que é muito benéfica, de conhecer todo mundo, porque a gente já tinha muitas outras pessoas trabalhando em diferentes áreas. Isso é muito legal no contexto de uma universidade ou no contexto de um campus grande. Então, atualmente nós vemos uma expansão enorme dentro do campus, um planejamento para expansão muito maior do que nós temos hoje, e eu acho que é um bom caminho para seguir.
Meu nome é Ricardo Sociela, eu sou estudante de engenharia na Universidade Federal do Paraná. Olá, meu nome é Bettina, eu sou estudante de engenharia civil da Federal e eu estou passando um ano na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Eu entrei na faculdade em 2012, então eu parei no segundo ano e meio da universidade para fazer um intercâmbio aqui no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas da França, em Estrasburgo. A estrutura da universidade é espetacular, assim. É tudo muito organizado, muito bem estruturado, assim, sabe? Tipo, aqui eu fui bem recepcionado, todo mundo já conhecia o programa, sabe? Não teve aquela coisa inesperada, não prevista. Eu, no caso, cheguei a pegar um projeto de uma área que eu não conhecia no Brasil. Não, a gente não tem esse tipo de foco na engenharia civil no Brasil, que é a parte da engenharia costeira, e eu, assim, gostei muito, e foi uma experiência muito, muito bacana mesmo, assim. Os professores, eles sempre tentam ajudar os alunos. Os alunos, depois da aula, vão lá e tiram dúvidas dos professores. Não é só uma experiência acadêmica, é uma experiência de vida mesmo. Eu acho que o ganho é incontável, assim, vale muito a pena. A universidade dá muito incentivo, o governo, eu acho que vale a pena. O Paraná é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, país considerado um dos celeiros do mundo. E os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná ajudam a tornar essa produção maior e mais segura para agricultores e consumidores. A equipe de entomologia da UFPR fez o primeiro relato da ocorrência na América Latina de uma nova praga que ataca os morangueiros, a lagarta da coroa do Ponchelia fovealis zeller. E é nos nossos laboratórios que os cientistas buscam formas de combatê-la. Um trabalho feito em parceria com os maiores interessados, os agricultores. É nos laboratórios e nos experimentos em campo que os nossos pesquisadores buscam melhores formas de preparar as sementes, de adubar a terra e de acompanhar o crescimento das plantações. Também buscamos alternativas para a produção de papel e de madeira, ao estudar de forma inédita o desenvolvimento de diferentes espécies de bambus no clima do sul. E cientistas da Universidade Federal do Paraná também estão envolvidos na RIDESA, uma rede de pesquisa de cana-de-açúcar que reúne 10 universidades brasileiras. A nossa instituição participou do desenvolvimento de 10 variedades de cana, e uma delas é a segunda mais cultivada hoje no Brasil. De um lado, a produção. De outro, a proteção. Pesquisas de ponta são realizadas para avaliar o impacto dos gases de efeito estufa gerados pela produção de leite, por exemplo. Desenvolvemos também softwares capazes de calcular a absorção de carbono por florestas, sejam nativas ou plantadas. E por falar em florestas, temos entre nossos pesquisadores gente que dedicou a vida a proteger a árvore símbolo do Paraná, a araucária. De exuberantes até minúsculas espécies, todas recebem atenção. Os pesquisadores também buscam nas pequeninas formigas pistas sobre a formação do Paraná. Do campo para o litoral. No Centro de Estudos do Mar, os pesquisadores querem compreender os impactos da poluição da água por esgoto doméstico e por derrame de óleo diesel em grandes acidentes. Os nossos cientistas também monitoram a produção de ostras e de mariscos para garantir parâmetros seguros para o consumo. E é na relação direta com quem vive do mar que cientistas desenvolvem soluções para melhorar a relação entre o homem e o meio ambiente. As nossas pesquisas também querem melhorar a saúde da população. Aqui no Laboratório de Fisiologia, por exemplo, a investigação é sobre a doença de Parkinson. E as descobertas sobre os mecanismos de atuação deste mal podem ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos e também no diagnóstico precoce. Nossos cientistas também querem melhorar a qualidade de vida das pessoas e investigam formas de combater alergias atuando na alimentação de bebês. O
reconhecimento vem com prêmios nacionais e internacionais e publicações de peso. Mas o reconhecimento mais importante vem de quem precisa da ciência para viver melhor. O que tem de bom são as condições muito mais propícias ao trabalho de pesquisa. Primeiro que o laboratório é bem iluminado, ele é limpo. Isso é muito importante para quem trabalha com polímeros altamente sensíveis a todo tipo de impureza. Então, nós aqui temos agora as condições boas, posso dizer ótimas, para o nosso trabalho de síntese. Aqui tem espaço para os alunos, ele é termicamente também mais agradável. Então, foi uma melhoria substancial para nossas atividades. Muito mais contente, muito mais produtiva, e eu sinto que eu posso cobrar muito mais deles também, que eles adoram. Já percebeu como ele tem mudado e se reinventado. Eu acho que o propósito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é articular essa ideia de cidadania plena, direito à educação, diversidade cultural e direitos humanos. Acho que isso é base. E não é qualquer cidadania. É essa cidadania pensada como cidadania cultural, pensada como acesso a direitos humanos fundamentais. Então, isso eu acho que é o nosso propósito. Eu diria que o Conselho de Ensino e Pesquisa é o pulmão da universidade. É aqui que acontecem todas as resoluções, é aqui que nós tomamos decisões, e é aqui que a gente conhece toda a universidade. Então, é impressionante quando você decide uma coisa, na mesma tarde ou no dia seguinte, a universidade toda já tomou conhecimento. É aqui que a universidade respira. Vão fazer 10 anos de conselhos. É o meu 5º mandato. Eu fui 4 vezes representante do setor de ciências humanas e agora estou como representante dos professores aposentados. A representação dos professores aposentados começou há 6 anos atrás. Esta foi uma reivindicação juntamente com os representantes dos técnicos, que também queriam o representante deles, dos técnicos aposentados, mas eles participam do COPLAD. E aqui a importância é essa, é a importância de você trazer a experiência de longos anos da universidade para esse conselho. Nesse aniversário da universidade, eu quero dizer que um dos maiores orgulhos, para mim, um grande privilégio, é ter trabalhado aqui. Aqui foi a minha vida. Então você vê a universidade crescendo, o número de professores crescendo. O mais positivo é essa integração de professores mais antigos com os professores novos. Aqui a universidade cresce e nós crescemos com ela. Nós não estamos aqui só de passagem, a gente cria uma universidade, criamos uma história que fica para sempre. E amanhã, dia 19 de dezembro, a Universidade Federal do Paraná completa mais um ano. Parabéns a todos que fazem parte da família UFPR. E hoje é minha última participação aqui no FPR Notícias. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, os aprendizados e todo o carinho do time da UFPR TV. Eu vou sentir falta de vocês. E nós encerramos o FPR Notícias de hoje com algumas homenagens à nossa universidade. Bom final de semana a vocês. Parabéns, Universidade Federal do Paraná. Muitos anos de vida, vida longa e saúde para comemorar. Que ela seja uma instituição que cada vez mais faça a sua inserção cidadã na nossa sociedade
e que tenhamos mais 103 anos. Um grande parabéns pelos seus 103 anos de contribuição para a geração de desenvolvimento neste polo paranaense. Parabéns ao FPR e que venham mais 103 anos. É que a universidade continue nesta mesma linha de progresso, de eficiência e bons trabalhos prestados a toda a comunidade, não só curitibana, paranaense, mas a toda a comunidade brasileira. Parabéns ao FPR, eu desejo que nos próximos 103 anos venha receber muito investimento e se torne cada dia melhor. Parabéns à Universidade Federal do Paraná, 103 anos de muita transformação do nosso estado. Um grande abraço a todos e o presente que eu quero é harmonia, é paz no coração, é que a gente possa continuar com essa família UFPR cada vez mais unida.